Se você é uma pessoa que tá na internet há mais tempo, que é ligada em mangás, manhwas mais dark, curte ir atrás de umas obras meio bizarras ou simplesmente acompanha pessoas ou grupos que falam sobre esse tipo de obras, você talvez já tenha ouvido falar de Killing Stalking, um manhwa que saiu entre 2016 e 2019 e que junto da sua serialização conquistou um grupo bem vasto de fãs e um outro tão vasto quanto de gente que odeia esse negócio. Mas afinal, Killing Stalking é ou não essa obra deturpada e doentia que muitos dizem ser, e qual é o real motivo das pessoas brigarem tanto em cima disso? É disso que a gente vai falar hoje. Killing Stalking é um manhwa, uma comic sul-coreana da autora Kogi, que sempre chamou muita atenção desde o seu lançamento, atingindo um público gigantesco, garantindo um prêmio para a autora numa competição de quadrinhos e tendo tido uma série live action anunciada em 2022. E Killing Stalking, desde que começou a sua serialização, sempre dividiu muito opiniões entre as pessoas, principalmente na internet. Tem gente que ama, tem gente que odeia, gente que acha fantástico, incrível e gente que acha abominável, criminoso, ofensivo e assim por diante. Mas para que possamos entrar nessa discussão para valer, vale a contextualização caso você não conheça o plot. Killing Stalking conta a história de Yeon-bum, um rapaz dos seus 20 e poucos anos, baixinho, magricelo e de aspecto frágil, que se interessa por esse outro rapaz, o Sang-woo, após ter sido salvo de um abuso por ele durante a época do exército. E sendo um jovem extremamente recluso, introvertido e meio dodói da cabeça por motivo de passado terrível, ele deturpa esse interesse em uma obsessão e decide ir até a casa do cara numa hora em que ele não tá e invadir ela. Com bastante empenho psicótico, então, ele consegue descobrir a senha da porta de entrada e adentrar o lugar, depois de quase ser descoberto por uma dupla de policiais. Lá ele começa a fazer uns negócios engraçados na cama do maluco, mas para quando ouve um barulho vindo do armário, dentro do qual ele descobre um porão secreto e descendo por ele se depara com uma mulher nua amarrada. Ele solta a mordaça e é quando a mulher começa a berrar por ajuda, só que antes dele sequer poder ajudar, os gritos mudam para gritos de terror, e ele não entende o motivo disso até que... O Sang-woo acerta um golpe em Bum que tenta fugir, mas é logo atingido de novo. Vendo que não conseguiria escapar, ele decide então confessar o motivo de ter ido até lá naquele dia e se declarar pro rapaz. Nisso, o Sang-woo interrompe o ataque, acaricia o rosto do garoto e diz que o porão é muito pequeno pra ele e pra mulher. Em seguida, ele quebra uma das pernas do Bum, acorrenta ele e mata a mulher. Diz que só tá fazendo isso porque fazia tempo que não matava um homem, dá comida na boca do moleque, beija ele e em seguida estoura sua outra perna com uma marreta. Isso é Killing Stalking e esses são só os 2 primeiros capítulos desse negócio. A partir daqui a história se desenrola em torno de 3 pontos essenciais. O primeiro é o cárcere em que o Bum se encontra. Ele agora é refém do Sang-woo e tá completamente à mercê das suas vontades. O Sang-woo veste ele com roupas largas e impõe limites às suas ações. Ele o ofende o tempo inteiro e o amedronta com ameaças diante de qualquer mísero pensamento a respeito da sua liberdade. E logo de cara entra também um elemento curioso na narrativa, que diante da imagem pequena e frágil do garoto, o Sang-woo passa a associar ele à imagem da própria mãe. E diante dessa ideia, ele passa a fazer com que o garoto haja como tal, realizando as tarefas que a mulher fazia na sua infância, ao mesmo tempo em que desenvolve uma estranha relação com ele ao incentivar aquele sentimento primário de amor que o garoto tinha. Por vezes, o Bum se vê na chance de tentar escapar de Sang-woo, mas acaba não fazendo, seja por medo das consequências, seja por se sentir cada vez mais vinculado a ele. O segundo ponto da história gira em torno do próprio Sang-woo, que mesmo tendo o Bum como refém, continua cultivando o seu comportamento psicopata de seduzir pessoas para então matá-las, e começa a envolver o próprio Bum nos seus atos. E em meio a isso, ainda na primeira parte da história, a gente começa meio que a duvidar das intenções por trás das coisas que ele faz, porque numa hora parece que ele sente algo de fato pelo Bum, e em outra tudo parece não passar de uma encenação. E o terceiro ponto gira em torno de um daqueles policiais da dupla que eu tinha comentado antes, o Sanbae. Sanbae. Toda história de serial killer tem um detetive, um policial, uma equipe de policiais, etc. Em Killing Stalking nós temos o Sanbae, que logo nos primeiros capítulos tinha ficado com o pé atrás numa primeira interação com o Sang-woo, mas passa a investigá-lo com muito mais ênfase depois de ver uma gravação dele agredindo o Bum na frente de um carro. O Sanbae é responsável pela parte investigativa do mangá e é responsável também por carregar o fio de esperança do leitor na liberdade do Bum. E
E é com todos esses elementos que Killing Stalking se desenrola, conforme nós acompanhamos o Boon tentando sobreviver e eventualmente alcançar a liberdade, e o Sanbai tentando provar que o Sang-woo é um psicopata bizarro. No geral é uma lore bem interessante, por que então afinal tem tanta controvérsia em cima dessa obra? Pois bem, o problema é que se de um lado a gente se vê diante de um manhwa de terror psicológico e investigação, que aborda uma história densa e pesada e que atrai uma onda de fãs do gênero que se veem fisgados por todos esses elementos, do outro nós temos uma outra onda provavelmente ainda maior do que essa de pessoas que olham pra esses dois bizarros aí e pensam, nossa gente, que casal lindo, né? E o porquê diabos das pessoas pensarem isso e os vários problemas por trás dessa visão é o que eu quero abordar nessa segunda parte do vídeo sobre a dualidade de Killing Stalking. Oi, se você não manja, é o gênero que aborda relações românticas e homossexuais entre homens, e é um gênero que gira em torno disso. E tá certo, Killing Stalking tem a premissa do cara que gosta de outro cara, e tem no seu decorrer momentos dos dois tendo interações físicas e eventualmente até sexuais de fato. Mas assim, chamar esse mangá de yaoi não tá muito certo não. A relação do Sang-woo com o Boon não é romântica, e por mais que seja consentida no sentido do Boon se entregar pra ele pra fazer o que quiser, esse consentimento não é emocional. Porque tá, o Boon começa a história apaixonado sim pelo Sang-woo e é até essa obsessão que leva ele pra situação que ele vai parar, mas velho, o moleque é preso em cativeiro na casa do maluco que quebra as pernas dele. As coisas que ele faz, as coisas que ele se submete são pra poder sobreviver, e nisso acaba convindo da mente dele resgatar o sentimento romântico de antes como uma forma de tornar mais tolerável aquilo pelo que ele tá passando. Killing Stalking nunca foi um romance, uma história de amor. A história de dois caras perturbados com um passado traumático se conhecendo numa situação inusitada e se apaixonando um pelo outro. Não é sobre isso, é uma trama de terror, de controle, de abuso, de como passados traumáticos fizeram com que duas pessoas crescessem quebradas e tomassem decisões distorcidas, e de como o encontro delas resulta numa relação fodida e problemática da qual literalmente nada de bom sai. E o grande motivo pra essa parte da fandom ter desenvolvido essa visão bizonha de que de alguma forma o que esses dois tenham um romance vem de outras obras, essa sim de cunho erótico, e aqui eu acho que vale a gente pontuar algumas coisas. Tá bom, todo mundo sabe que existem obras de romance mais leve e obras mais adultas, explícitas e tal, não é novidade. E nisso a gente tem uma gama imensa de histórias que abordam os mais diversos assuntos e temas. Tem obras mais vanilla, que são aquelas que tem uma abordagem mais romântica, fofinha, melosa e tal. Tem triângulo amoroso, tem harém, tem obras mais dramáticas, tem coisa pra caralho, em suma. E nesse meio tem obras que tem uma abordagem um pouco mais agressiva, não sei se é a melhor palavra, mas enfim, que são as de BDSM, que abordam aqueles sistemas de dominante, submisso, lances de mestre e afins. E esse tipo de coisa é normal, tá ligado? São dinâmicas que as pessoas na vida real mesmo desenvolvem nas suas relações e que são acordadas entre elas. E da mesma forma, muitas histórias abordam isso com personagens que se relacionam e passam a incluir essas dinâmicas na relação. O rolê vem quando, e isso não surgiu em Killing Stalking, os autores passam a extrapolar a abordagem desses temas e transformar eles em algo não consensual. Histórias e mais histórias começam a surgir com relações tóxicas, com personagens com comportamentos doentios. E eu não apedrejo os autores dessas obras, você escreve sobre o que você quiser desde que não seja um discurso de ódio ou alguma coisa muito fodida, no sentido de simbolizar um perigo para as pessoas. Muitas vezes uma história com esses elementos pode sim ser interessante de se acompanhar. O problema é quando pessoas jovens demais para entender o que é certo e o que é errado se deparam com elas e começam a romantizar esses comportamentos, romantizar essas relações insalubres e ir atrás de coisas mais e mais extremas e por vezes normalizar essas ideias pra vida real. Elas veem um moleque sendo mantido em cativeiro se submetendo às vontades sexuais do seu sequestrador e romantizam isso. Romantizam a síndrome de Estocolmo que o garoto desenvolve. Enaltecem um personagem psicopata, que aliás é um problema mundial. A massa de pessoas que enaltecem figuras fictícias e reais de psicopatas, serial killers, algo que é muito alimentado pela indústria que entrega produções de altíssima qualidade abordando essas figuras de forma romantizada, como é por exemplo o caso da série Dahmer do Netflix, é legitimamente preocupante. Se você tem curiosidade em saber mais sobre, tem um vídeo ótimo do Tropia falando do assunto, eu vou deixar aí na descrição. Voltando em Killing Stalking, por meio de toda essa romantização, essa parte da fanbase simplesmente acaba deturpando o sentido real da obra, que é uma história criminal, de terror, pô. E é a mesma galera que odeia o Sanbai, que acha as partes dele desnecessárias, que torcem pra ele se ferrar e não conseguir chegar até o Sang-woo, e torcem pro Boon continuar nas mãos do maluco. Cara, tá doido, pô. E através de toda essa distorção do que Killing Stalking de fato é, essa galera problemática ainda mancha a imagem da obra, cria uma má fama em cima dela, fazendo com que muita gente de fora ache de fato que é um manhwa yaoi bizarro, e não é, mas
Será que não é mesmo? Tem mais um probleminha nessa história, que apesar de tudo, apesar do manhwa não ser um yaoi, a própria autora bater muito nessa tecla junto do pessoal que defende a obra pelo terror, eu incluso. Ai, cara, é inegável que tem uma puta contradição entre o posicionamento da autora e a forma como ela retrata as cenas do Sang-woo e do Boom. Porque no fim das contas tem sim um tom erótico nas ilustrações, nas cenas, nos takes dos dois juntos, e na verdade é só você abrir o Twitter dela pra se deparar com vários desenhos que... não tem desculpa pra isso, cara. Eu não sei se a autora já tinha na real essa tendência, no fim ela mesma pode ser uma pessoa que curte esses rolês, mas tentou sair um pouco e bater na tecla fora disso pra esconder, ou se na real ela não concorda com esses negócios, mas vendo a fanbase que tinha criado só se entregou a esse lance e foda-se. O problema é que isso só alimenta essa galera e mantém quem abomina de verdade toda essa romantização bizarra longe da obra, que no fim das contas ainda é sim uma excelente trama de terror. Kogi, eu queria te ajudar, mas você não me ajuda. E no fim é isso, gente. O que vocês acham de Killing Stalking, de toda essa discussão desse vídeo? Deixem as suas opiniões, vamos conversar sobre. No mais, curtam, se inscrevam, compartilhem se quiserem, considerem se tornar membros do canal pra me dar uma ajudinha, e eu já deixo aqui um agradecimento aos membros e um especial aos senhores do submundo, que são o Luzil, a Vanessa Masson, o Matheus Nicolas e a Maria Dioneia. Obrigado pela força. Minhas redes sociais estão aí na tela se vocês quiserem me seguir, e até uma próxima. Falou! Eu tô trabalhando